Bem, então vamos iniciar aqui a descrição do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Esse processo é um processo que visa obter uma base ortonormal para o espaço vetorial munido de produto escalar, ou, de modo mais geral, ou produto interno. Uma base ortonormal é uma base ortogonal formada por vetores unitários. Significa que, se eu pegar dois vetores quaisquer dentro desta base, o produto escalar entre eles será igual a zero, e cada um separadamente tem módulo igual a 1. Então, isso vai simplificar o cálculo dos coeficientes de um vetor nestas bases, como a gente vai ver depois. Não obstante existirem diferentes formas de cálculo dos coeficientes de um vetor numa base de um espaço vetorial, nas bases ortonormais esse processo é bastante simplificado, né, resultando em um esforço computacional menor do que o exigido por outras bases. Então, isso acontece se eu pegar a base do R2 e do R3 que não são ortonormais, né. O modo tradicional de se obter os coeficientes de um vetor numa dada base é através da resolução de sistemas de equações lineares. E esse processo, para espaços vetoriais de dimensões 4, 5, né, como R4 e R5, acaba se tornando muito custoso. E, diferentemente no caso das bases ortonormais, esse processo é bastante mais simples e bem menos custoso. E esse deve ser um dos critérios, né, quando se procura resolver um problema na matemática, né? Se tiver várias soluções possíveis, aquela que exige menor esforço deve ser usada, se for possível, evidentemente. Então a gente vai lembrar o conceito de norma ou módulo de um vetor, né, que no caso do R2 também pode ser interpretado como comprimento de um vetor. E para outros espaços vetoriais não é possível essa interpretação geométrica da norma, mas o conceito de ortogonalidade pode ser estendido usando-se a definição de produto interno, que é uma generalização do produto escalar. Então, lembrando, no caso do R2, se o x, que é o par xy pertencente ao R2, representa um vetor qualquer, né, então a norma de U é representada por essas duas barrinhas aqui, né, o módulo, a norma, o comprimento do vetor U é a raiz quadrada do produto escalar do vetor U por ele mesmo, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E no espaço vetorial tridimensional, né, se o U for xyz pertencente ao R3, a norma de U será a raiz quadrada de U vezes U, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, se a norma de U for igual a 1, né, o U é chamado de vetor unitário, né, ou a gente vai dizer que o U está normalizado. Né. E todo vetor não nulo pode ser normalizado fazendo-se a divisão das coordenadas do vetor U pela sua norma, que é representado de modo simplificado, né, U dividido pela sua norma. Isso equivale a dividir cada uma das coordenadas do vetor U pelo seu comprimento, né, pelo seu módulo ou pela sua norma. Como exemplo, a gente lembrar, vamos considerar aqui o vetor U, que tem as coordenadas 3, 4, lá no R2. Né. Então, o produto escalar do vetor U por ele mesmo é 3 vezes 3 mais 4 vezes 4, ou seja, 9 mais 16, que é 25. Né. Então, a norma do vetor U, que é a raiz quadrada do produto escalar do vetor U por ele mesmo, é a raiz quadrada de 25, que é 5. Né. Então, para eu normalizar este vetor U, o vetor 3, 4 vai ser dividido pela sua norma, então vai resultar 3 dividido por 5, aqui na primeira coordenada, e 4 dividido por 5. Este vetor resultante, que eu chamei de V, um vetor 3 quintos, 4 quintos, é um vetor unitário ou normalizado. Né. E como é que a gente verifica isso? Calculando, né, a norma desse vetor. Raiz quadrada de 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado, raiz de 9 sobre 25 mais 16 sobre 25. Raiz de 25 sobre 25, raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt será descrito a partir desse momento. Então, nós vamos considerar inicialmente, né, um espaço vetorial de dimensão igual a 2,
caso típico é o R2, e depois vamos descrever o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para espaços vetoriais de dimensão igual a 3. Então, o objetivo, lá no final dos cálculos, é, no caso do R2, obtermos uma base ortonormal para o R2, e no caso do R3, obtermos uma base ortonormal do R3, partindo tanto no R2 quanto no R3 de bases quaisquer. Né? Então, vamos considerar aqui um espaço vetorial V, imaginemos o R2, como uma base formada por dois vetores, V1 e V2, né? Munido do produto escalar usual. Então, nós queremos, a partir desta base, obter uma base ortonormal, beta', formada por vetores V1', V2', para esse espaço vetorial V. Então, essa notação aqui é apenas para diferenciar, né, os vetores resultantes dos vetores dados inicialmente. Então, como é que é construída essa base ortonormal beta'? O V1' é o próprio vetor V1. Né? Então, a partir desse vetor V1, eu preciso encontrar, fazendo operações com o vetor V2, um novo vetor V2' ortogonal a V1'. Isto é, eu quero que o vetor V2' escalar V1' seja igual a zero. Né? Essa propriedade, se for verificada, comprova que esses dois vetores são ortogonais. Então, a gente vai fazer uma combinação linear, definida da seguinte maneira: o V2' será o V2 menos C vezes V1'. E eu quero descobrir o C para que esta condição aqui seja satisfeita. Né? Então, eu vou substituir aqui esse V2' igual a V2 menos C vezes V1' e fazer o produto escalar com o vetor V1'. Então, vai ficar V2 menos C V1' escalar V1' igual a zero. Desenvolvendo esse produto escalar, nós teremos V2 escalar V1', porque usando a propriedade distributiva, né, o produto escalar, V2 V1' menos a constante C, que eu não sei ainda quanto é que vale, vezes V1' escalar V1'. Então, eu tenho que o produto escalar de V2 pelo V1' será igual a constante C vezes V1' escalar V1'. Ou seja, eu concluo que a constante C é o resultado da divisão dessas duas quantidades. O produto escalar V2 por V1' dividido pelo V1' escalar V1'. Então, né, esse é o processo que vai resultar numa nova base ortogonal. Né? O V1' no processo de Gram-Schmidt é o próprio vetor V1, que é o primeiro vetor ali da base beta. Né? Então, eles são iguais. E o vetor V2' vai ser uma combinação entre o V2 e o V1'. O V2 é o vetor original, o segundo vetor lá da base beta. Menos o produto escalar do V2 pelo V1', que é o próprio V1, né? V dividido, aliás, por produto escalar do vetor V1' pelo vetor V1', vezes o vetor V1'. Então, como eu tenho a informação prévia, né, de que o V1' é o próprio V1, esse processo tem que ser feito nessa ordem. Né? Essa definição do V2' só pode ser realizada depois de ter sido definido previamente o vetor V1'. Fazendo estas operações, a base resultante será uma base formada por os vetores V1' e V2', que será ortogonal. Então, eu vou normalizar esses dois vetores, né, dividindo cada um deles pela sua norma. O resultado será a base beta duas linhas, definida por V1' dividido pela sua norma e o vetor V2' dividido pela sua norma. Esta base será uma base ortonormal do espaço vetorial V. Então, por simplicidade, né, a gente vai lá no final, depois que a gente conclui todo o processo de cálculo, a gente vai dizer que a base beta, formada pelos vetores U1 e U2, onde o 1 e o 2 são definidos dessa forma, será a base ortonormal do espaço. Oi, Pedro, está me ouvindo? Pois é, eu entrei aqui na sala e... Vou fazer uma interrupção aqui. Eu entrei aqui na sala e não havia ninguém, né? Até achei que tivesse
me enganado, mas não, esta é a sala mesmo, né? E esperei por alguns minutos, como o pessoal não entrou. Tu és o primeiro aqui a entrar, não sei se o pessoal está sobrecarregado de atividades, ou é um problema generalizado da internet, eu não sei te dizer, ou então o pessoal está meio cansado, não sei. Então, mas eu iniciei aqui, né, e já fiz uma parte da descrição do processo de ortogramização de Gram-Schmidt. Tá? Então, para conjuntos espaços vetoriais de dimensão 2, eu já descrevi ali o processo e vou fazer o primeiro exemplo, então, para espaço vetorial de dimensão 2. Então, vamos considerar o seguinte. Eu tenho lá, esse é um exemplo que eu encontrei no livro do Boldrini, está lá nas referências, um livro de álgebra linear. Então, eu tenho esta base aqui, ó, que é uma base do R2, dá para ver que os vetores são linearmente independentes, né, porque eles não são colineares. Esse é um critério bem prático, né, e geométrico, que visualmente a gente enxerga quando a base do R2 não é ortogonal, que é o caso, né? Então são dois vetores não colineares, mas o ângulo entre eles claramente não é igual a 90 graus. Está até marcado ali o ângulo que foi gerado ali no GeoGebra, essa figurinha. Está aqui o vetor 2, 1, né? Esse mais comprido aqui, e o vetor 1, 1 aqui, né? Como a gente pode ver pelas coordenadas ali. Então a gente observa que esses dois vetores são linearmente independentes, portanto formam uma base do R2. Né? Então, eu até fiz aqui a comprovação, né, que os vetores não formam um ângulo de 90 graus, quando isso acontece quando o produto escalar é diferente de zero. Né? Então, o produto escalar desses dois vetores vai dar 2 vezes 1, mais 1 vezes 1, ou seja, 2 mais 1, que é 3, diferente de zero. Né? Então, esses vetores realmente não são ortogonais. Então, o processo de Gram-Schmidt, né, inicia definindo, né, que o vetor V1' é igual ao vetor V1, que no caso é o vetor 2,1, que é o primeiro vetor lá do conjunto beta. É o primeiro. E o vetor V2 é o vetor 1,1, que é o segundo vetor lá do conjunto beta. Que é uma base que não é ortogonal lá para o R2. Né? Então, eu vou calcular a constante que aparece ali na combinação linear, que é igual a V2 vezes V1', produto escalar, né, entre V2 e V1' no numerador, dividido pelo produto escalar do V1' por ele mesmo. Né? Então, vai dar o vetor 1,1, produto escalar com o vetor 2,1. E no denominador, o produto escalar do vetor 2,1 por ele mesmo. Né? Então, fazendo aqui o cálculo, ó, 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 no numerador, que vai dar 3. 2 vezes 2 mais 1 vezes 1 ali no denominador, que vai dar 5. Então, a constante que aparece ali na combinação linear é 3/5. Então, o vetor V2', que é dado por essa fórmula, será o vetor V2 menos V2, V1' multiplicado pelo V1'. Isso é, o vetor V2 é o vetor 1,1, está aqui. Menos 3/5, que é o valor da constante C, multiplicado pelo vetor 2,1, que é o vetor V1', que é, por definição, pela construção da nova base, é igual ao próprio vetor V1, que é o vetor 2,1. Multiplico aqui, então, né? Vai ficar 1,1 menos 6/5 e 3/5. Ou seja, vou subtrair 1 menos 6/5 aqui na primeira coordenada e 1 menos 3/5 na segunda coordenada. 1 menos 6/5 vai dar menos 1/5, e 1 menos 3/5 subtraio aqui vai dar 2/5. Então, esta nova base aqui, né, formada pelo vetor 2,1 e pelo vetor menos 1/5, 2/5, de fato, ela é agora uma base ortogonal. Né? Esses vetores vão formar entre si um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o produto escalar entre eles dá zero. Né? Dá para ver ali, ó. Multiplico 2 vezes menos 1/5, a primeira com a primeira, né? Mais a segunda com a segunda, 1 vezes 2/5. Vai ficar menos 2/5 mais 2/5, que é 10, que é zero. Realmente esses vetores são
ortogonais, né? A gente até pode fazer a figurinha lá no GeoGebra, vamos olhar ali. Então, eu tenho o 2, 1 e menos o 2 quintos. Vou colocar aqui. O vetor 2, 1 e o vetor menos 1 quinto, 2. Opa. Ó, dá para ver, né, que esses vetores são ortogonais. Ó. Dá para ver claramente aqui que o ângulo formado por esses dois vetores é de fato igual a 90 graus, né? Que é uma forma da gente comprovar que eles são ortogonais, e também pelo produto escalar, que lá no GeoGebra é calculado através desse comando aqui, ó, dot. Né? Se eu fizer o dot, que é o produto escalar do vetor U1 com o vetor U2, vai dar zero. Né? Muito bem, então de fato, né, a gente tem esses vetores formando entre si um ângulo de 90 graus, portanto formam uma base orto... Opa! Esse aqui é outra coisa. Deixa eu ver se... Acho que não copiei para a área de transferência, agora sim. Só que como a própria figura mostra, né, esses vetores eles não têm o mesmo comprimento, né, então a gente não tem a garantia de que eles sejam vetores unitários. Então, para transformá-los em vetores unitários, eu vou calcular a norma de cada um deles e normalizar. Então eu tenho, deixa eu escrever os vetores aqui. Então agora a gente vai normalizar. Então a gente vai calcular a norma do vetor V1', a norma do vetor 2,1, ou seja, a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 5. Então eu divido, né, este vetor V1' pela sua norma, ou seja, o vetor 2,1 dividido por raiz quadrada de 5 é 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Então esse vetor aqui é o vetor V1' agora normalizado. E o vetor V2', eu pego, primeiro calculo a norma deste vetor, que é o vetor menos 1 quinto, 2 quintos. Vai ficar a raiz quadrada da fração menos 1 quinto elevado ao quadrado, mais a fração 2 quintos elevado ao quadrado. Vai ficar 1 sobre 25, né, porque eleva ao quadrado tanto o numerador quanto o denominador da fração. 1 sobre 25 mais 4 sobre 25, que é 5 sobre 25, simplificando é 1 quinto, ou seja, 1 sobre raiz de 5. Então eu tenho que dividir, né, este vetor V2' por 1 sobre raiz de 5. Isso equivale a multiplicar, né? Quando a gente divide duas frações, equivale a multiplicar o numerador pelo denominador invertido. Então vai ficar menos 1 sobre a raiz de 5 vezes raiz de 5, que é menos raiz de 5 sobre 5, e 2 quintos dividido por 1 sobre a raiz de 5 vai ficar 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Como o 5 é a mesma coisa que raiz de 5 vezes raiz de 5, eu posso simplificar isso aqui, né? Vai ficar menos 1 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5. Então eu tenho agora uma base ortonormal do R2 formada por esses dois vetores. Vamos ver lá geometricamente, ó, que realmente esses vetores são vetores. Vou fazer aqui.
2 dividido por raiz quadrada de 5 e 1 dividido por raiz quadrada de 5. Está ali. Depois a gente olha a figura. E o vetor V2 é menos 1 sobre raiz quadrada de 5 e 2 sobre raiz quadrada de 5. Então a gente vê, né, que agora são vetores que têm o mesmo comprimento, os vetores são unitários. Ó. Se a gente calcular, né, o produto escalar do vetor V1 por ele mesmo vai dar 5. Ó, o produto escalar do vetor V1 por ele mesmo vai dar 1. Né? E o produto escalar do vetor V2 por ele mesmo também vai dar 1, o que prova que eles são vetores unitários. Né? E entre eles vai dar 0. Ó. O que prova que o ângulo entre eles é de 90 graus, que a gente consegue também comprovar através desse processo aqui. Então, esta base agora formada pelos vetores obtidos pelo processo de ortogonalização e normalização é uma base ortonormal do R2. Vamos botar para lá para a gente... Ah, está aqui. Tá aqui. Já estava salvo aqui, né? Inclusive eu tinha informado o link ali onde é possível encontrar esta figura. Né? Então a ideia, vejam, voltando lá, né, ao início, ó, o que aconteceu? Nós tínhamos originalmente esta base aqui, né? O ângulo entre esses dois vetores era em torno de 18 graus, como a figura está mostrando. Então, o que foi feito primeiro? Este vetor ele é mantido, esse aqui, o vetor 2, 1, ele é mantido, e é feito primeiramente uma rotação deste vetor para que o ângulo passe a ser de 90 graus, o ângulo entre os vetores da base, que é o que a gente vê nessa figura aqui. Então, esse vetor foi mantido, é o vetor 2, 1, como a gente pode ver na figura, fez a rotação, só que, além da rotação, ele é alterado o comprimento do vetor. Aí, na etapa final, é feito o processo de normalização. E essas diferenças entre os comprimentos dos vetores, essa diferença é eliminada e todos eles passam a ter comprimento ou módulo igual a 1, né, que é esse processo de normalização. Né? Então, esta base, que no final das contas a gente chama só de beta, né, por simplicidade, ela é agora uma base ortonormal do R2. Como mostra a figura aqui, com vetores que fazem entre si um ângulo de 90 graus, né? O produto escalar entre os dois vetores V1 e V2 é igual a 0, e cada um deles é um vetor unitário. Ok, Pedro? Alguma pergunta? Oi, professor. Eu caí de novo. Ah, Tá bem ruim a internet. Mas o que eu perdi eu vou tentar ver de novo. Pode ser. tá. Ok. Então, assim, esse é o processo descrito, né, para fazer a obtenção de uma base ortonormal no R2. Então, agora eu vou descrever o processo aqui de ortogonalização de Gram-Schmidt para o R3, para espaços vetoriais de dimensão 3. A lógica é bastante parecida, porém, como tem 3 vetores, né, a ideia é que no final eles sejam ortogonais 2 a 2. Então, digamos, vou ter vetor V1, V2, V3. Né? Então, o V1 com o V2 tem que fazer um ângulo de 90 graus, o V1 com o V3 um ângulo de 90 graus e o V2 com o V3. Então, na hora que eu fizer o produto escalar entre dois diferentes, sempre tem que dar 0. Aí a base é ortogonal. E, uma vez obtida a base ortogonal,
a gente normaliza o vetor, que é aquele processo que foi feito ali no final, né, do exemplo anterior. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma base ortonormal do R2, né, e se eu agora quiser expressar um vetor XY qualquer, como combinação linear dessa base aqui, né, vamos chamar dessa base aqui. Bom, então como é uma base ortonormal, né, pelo cálculo que nós fizemos, eu vou chamar então um vetor 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5 de vetor V1. E o vetor menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5 de vetor V2. Né? Então vamos supor que o vetor V, lá que eu quero expressar né, como combinação desses dois, seja um vetor da forma A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Né? Então eu quero descobrir qual é o valor do coeficiente A1 e qual é o valor do coeficiente A2 para um vetor qualquer, e não um vetor numérico, um vetor qualquer do R2, isso aqui representa um vetor qualquer do R2. Então, neste caso, para esta base, que é uma base ortonormal, o coeficiente A1 será simplesmente o produto escalar do vetor V pelo vetor V1 e o produto escalar V por V2 nos dará o valor do A2. Estas fórmulas, que são extremamente simples, porque o produto escalar no R2 resulta de fazer duas multiplicações seguidas de uma adição, permite a obtenção direta dos coeficientes, né? Mas elas só são válidas em bases ortonormais. Né? Então, elas apresentam inúmeras vantagens do ponto de vista computacional, né? Porque tu imagina assim, né, no computador fazer um produto escalar é uma operação extremamente simples e rápida, né? Enquanto resolver sistemas de equações é um processo bem mais demorado. Então, né, nós temos, organizando aqui os cálculos, né, nós temos o vetor V, que é o vetor XY, que eu quero descobrir. Eu quero expressar este vetor como uma combinação de V1 e V2. V1 é este vetor aqui, e o V2 é este vetor. Né? Então, o A1 é simplesmente o produto escalar do vetor V pelo vetor V1, isto é, o vetor XY escalar com 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Né? Então, como raiz de 5 é um fator comum aqui no denominador dessas coordenadas, né? Tem que multiplicar 2x sobre raiz de 5 mais y vezes 1 sobre raiz de 5, ou seja, 2x mais y dividido por raiz de 5. Né? E o coeficiente A2 é o produto escalar do vetor V, que é o vetor xy, pelo vetor V2, que é o vetor menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Então eu multiplico, né, x vezes menos 1 sobre raiz de 5, que é menos x sobre raiz de 5, mais 2y sobre raiz de 5, ou seja, menos x mais 2y sobre raiz de 5. Então esta é a combinação linear do vetor xy expressa nesta base, que é, né, muito simples de ser obtido através do produto escalar. Né, da forma convencional, digamos assim, né, para eu achar as coordenadas, eu tenho que fazer o desenvolvimento de um sistema de equações. Né, e, neste caso, não foi necessário fazer isso. Tá? Então, esse é o ganho que a gente tem de construir uma base ortonormal. Nesta hora aqui, a gente percebe esta vantagem. Por exemplo, eu peguei aqui o vetor, digamos, o vetor 1, 2. Né? Então, eu quero expressar esse vetor nesta base. Então, aqui o vetor V1, o vetor V2. Né? A gente sabe que o A1 é o produto escalar do vetor 1, 2, que eu quero fazer aqui a expressão, né? Pelo vetor V1, que é o 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Então, eu faço 1 vezes 2, mais 2 vezes 1 sobre raiz de 5, ou seja, 2 mais 2, 4, dividido por raiz de 5. Né?
E o A2, que é o produto escalar do vetor V pelo V2, ou seja, é o vetor 1, 2, escalar, menos 1 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5. 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 2, sobre a raiz de 5, ou seja, 3 sobre a raiz de 5. Então, esses valores são os coeficientes A1 e A2, que representam as projeções ortogonais do vetor 4, desculpa, o vetor 1, 2, né? Não é o vetor 4, nas direções dos vetores V1 e V2. Né? E eu até fiz o cálculo aqui no GeoGebra, né? Eu acho que eu acabei não salvando o link. Vamos fazer isso lá, então. Então, vamos chamar aqui. V1 é 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Opa. E o vetor V2 é menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. O vetor V, que é o vetor genérico ali, digamos assim, né, é o vetor 1, 2. Então, os vetores aqui. Então, observa, o A1 é o produto escalar do vetor V pelo V1, que é 1,79. Né? E o A2 é o produto escalar do vetor V com o vetor V2, que é 1,34, que são esses números que a gente obteve ali no texto, né? 4 sobre raiz de 5 e 3 sobre raiz de 5, respectivamente. Se a gente pegar uma calculadora, a gente pegar a raiz quadrada de 5, né? Faz 1 sobre x vezes 4, vai dar 1,78, que é o resultado que ele apresentou ali como 1,79, né? Arredondando. Tá? E o 3 sobre a raiz de 5, né? A mesma coisa. Se vocês pegarem a raiz quadrada de 5, faz 1 sobre x vezes 3, 1,34. Né? Esses valores, se a gente pensar assim, o que significa? Né? Se tu pegar o valor assim, ó, que é um vetor W1, que é o A1 multiplicado pelo V1, é esse vetor aqui que é como se fosse a projeção ortogonal desse vetor V ao longo do vetor V1. Tá? É como se fosse a sombra aqui. Se a gente pegar, imagina um feixe de luz aqui, ó, vindo aqui de cima. Né? Vai projetar a sombra do vetor V sobre a reta aqui do vetor V1, que é esse, que vai estar na ponta desse vetor W1 ali. Tá? E o W2 é a mesma coisa. O W2, que é o A2 vezes o V2, né? Então vocês vejam que se eu somar o W1 mais o W2, dá exatamente o vetor V. Tá? Esse é o significado aí desta interpretação. Compartilhar. Aqui. E vão compartilhar o link lá no texto aí. Quem quiser ver, depois vê. Maravilha. Resumindo, né? Então, se eu tiver um espaço vetorial V de dimensão igual a 2, e se a base beta, formada por vetores V1 e V2, for uma base ortonormal,
uma base ortonormal, isto é, formada por vetores ortogonais 2 a 2 e unitários. Para um vetor qualquer desse espaço vetorial, se esse vetor V é o resultado dessa combinação linear A1V1 mais A2V2, o coeficiente A1 é simplesmente V escalar V1 e o coeficiente A2 é simplesmente o V escalar V2. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês para reforçar aqui o que aconteceria se a gente fosse trabalhar naquela base lá do início. Vamos botar aqui uma observação. Vamos imaginar aqui um vetor V. Um vetor V qualquer do R2, né? Digamos, é um vetor XY igual. Aqui, ó. Assim. V igual a XY. Digamos lá um coeficiente A1 vezes o vetor 2, 1, mais um coeficiente A2, vezes o vetor 1, 1, né? Para eu calcular esses coeficientes, eu tenho que resolver um sistema de equações, né? Porque eu tenho que desenvolver primeiro as multiplicações aqui, ó. Então, esse A1 é um coeficiente que vai ser distribuído aqui. E este A2 é um coeficiente que vai ser distribuído aqui. Ou seja, eu terei que somar, né, as coordenadas dos vetores A1, A2 ali que eu não conheço. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho que somar este coeficiente aqui na primeira posição, né, com o 2A1. E aqui também, ó. Então vejam só, eu tenho que agora resolver um sistema de equações para descobrir os valores do A1 e do A2 em função do x e do y. Então eu terei que, vou inserir aqui a notação. Ó, aqui vai aparecer a primeira expressão, né? Tem que ser igual a x. E a segunda expressão tem que ser igual a y. E aí, claro, a gente pode subtrair as duas equações, né? Porque eu vou eliminar aqui, ó, o A2. Se eu fizer, se fizermos linha 2 menos linha 1, né, resulta que eu terei já diretamente 2A1 menos A1 aqui vai dar A1. A2 menos A2 aqui vai dar 0. Eu estou fazendo a linha 2 menos a linha 1. Então tem que ser menos aqui. A1 menos 2A1 dá menos A1. A2 menos A2 dá 0. E aqui Y menos X. Ou seja, o A1 será X menos Y. Porque eu tenho que multiplicar aqui por menos 1, né? Então, se eu multiplicar por menos 1, aqui do lado esquerdo vai dar o A1 e aqui vai dar X menos Y. E substituindo lá na segunda equação, né, o valor obtido do A1, tu terá condições de dizer, ó, quanto é que vale o A2. Vai vir aqui. Bom, o A1 é isso aqui. Mais o A2 igual a Y, né?
Isso aqui é a substituição do A1 pelo seu valor. Ali, vamos conferir se eu fiz certinho aqui. O A1 é x menos y. X menos y mais A2 igual a y. Então, resolvendo essa equação aqui, né, que eu quero obter o valor do A2, será y mais y menos x, ou seja, 2y menos x. Então, eu consigo, após esses cálculos, que são laboriosos, né, são trabalhosos, dizer, olha, finalmente eu posso dizer quanto é que é o vetor V com combinação linear dos dois vetores dados. Ó. O A1 é isso aqui. Então, posso substituir ali, né? X menos y vezes o vetor 2, 1. E aqui, 2y menos x, no lugar do vetor 1. Né? Então, é um processo que no R2 já dá um certo trabalho, né? Embora neste caso específico não tenha sido tão complicado, mas é bem mais, se a gente fizer uma comparação, né? É bem mais trabalhoso fazer esse processo aqui do que simplesmente calcular o produto escalar, como nós fizemos lá. Então, é por isso que o trabalho, né, o cálculo com as bases ortonormais acaba sendo preferencial. Muito bem. Então, agora vamos ver aqui a descrição do processo no caso de um espaço vetorial de dimensão 3. Né? Então, no caso de uma base B, vamos chamar de B, formada por vetores V1, V2, V3, o processo de Gram-Schmidt é o seguinte: o vetor V1' é o próprio vetor V1, o vetor V2' é igual ao vetor V2 menos V2 escalar V1' dividido por V1' escalar V1' vezes V1', e o V3' é dado por essa fórmula, que é uma generalização do V2'. É V3 menos o V3 V2', por V2' V2' multiplicado pelo V2', e este quociente, né, que vai dar um número, V3 V1', produto escalar V1', V1', isso aqui vai dar uma constante que vai multiplicar o vetor V1'. Então, para esse processo funcionar, tem que fazer por etapas. Esta aqui é a primeira etapa, esta aqui é a segunda etapa, este vetor V2' ser calculado corretamente, obrigatoriamente será ortogonal ao vetor V1', isto é, o produto escalar desses dois vai ter que dar zero, e o V3', obtido por essa fórmula, depois do cálculo desses dois primeiros, será um vetor que vai fazer uma base ortogonal junto com os dois primeiros. Então, o produto escalar do V3' com o V1' será zero, e o V3' com o V2' também será igual a zero. Então, esse conjunto formado vai ser uma base ortogonal do espaço vetorial de dimensão 3. Dividindo cada vetor pela sua norma, a gente obtém uma base ortonormal do espaço vetorial de dimensão 3. E como exemplo, então, nós temos aqui esta base formada pelos vetores 1, 1, 1, 0, 2, 1 e 0, 0, 1, que é uma base do R3. Né? Então, vocês imaginem para esta base, né, pegar um vetor xy qualquer e expressar como combinação linear desses três vetores. Vocês teriam de resolver um sistema de equações com 3 equações de 3 incógnitas. Como é que a gente vai obter, então, uma base ortonormal em relação ao produto escalar usual? Definimos, então, o vetor V1 é o vetor 1, 1, 1, o vetor V2, 0, 2 e 1, o vetor V3, 0, 0 e 1. Para a gente dar nomes aqui aos vetores na ordem que eles aparecem. Então, eu fiz aqui só a conferência, né, de que realmente esses vetores não são ortogonais. Fiz o produto escalar do vetor V1 pelo vetor V2. 1 vezes 0, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 1, que vai dar 3. Né? Então, o vetor V1', pela construção da nova base, é o próprio vetor V1, que neste exemplo é o vetor 1, 1, 1. Né? Os vetores são dados ali por ordem no conjunto que é a base do R3. Aí vem o segundo vetor, que é o vetor V2', pela fórmula apresentada ali, é V2, que é o vetor original lá do espaço, ó, do conjunto base, 0, 2 e 1, menos
o próprio vetor V2, escalar V1', dividido por V1', escalar V1', vezes V1'. Então, faço o vetor 0, 2, 1, produto escalar com o vetor V1', que é o vetor 1, 1, 1. E no denominador, produto escalar desse vetor por ele mesmo. Isso aqui vai dar uma constante que vai multiplicar o próprio vetor 1, 1, 1. Então, faço aqui o desenvolvimento do produto escalar apresentado no numerador e denominador. 0 vezes 1, 2 vezes 1, mais 1 vezes 1. Está aqui. Vai dar 3. E aqui embaixo também. 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Multiplica as coordenadas correspondentes e depois soma. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, ou seja, 1. Então vai ficar V2' igual a 0, 2, 1, menos o vetor 1, 1, 1. Que, subtraindo as coordenadas correspondentes, 0 menos 1 dá menos 1, 2 menos 1 dá 1, e 1 menos 0, 1 menos 1, desculpe, dá 0. Então o segundo vetor, que é o vetor V2', é o vetor menos 1, 1, 0. Vejam que esses vetores aqui, agora se eu calcular o produto escalar entre eles, vai dar 0. Né? Ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. Somando essas multiplicações vai dar 0, ou seja, esses dois vetores são dois novos vetores do R3 que são ortogonais. Agora eu vou calcular o vetor V3', através da fórmula que define este vetor. V3' é igual a V3 menos V3 escalar V2', dividido por V2' escalar V2', vezes o vetor V2', e faço aqui V3 V1', dividido por V1', escalar V1'. V3 é o vetor definido aqui, ó. Por isso que é bom a gente identificar lá no início, né? Fica tudo organizado. V3 é o vetor 0, 0, 1, tá aqui. Menos o 0, 0, 1, escalar menos 1, 1, 0, né? Que é o vetor V2', tá representado ali, ó. Menos 1, 1, 0, escalar menos 1, 1, 0, vezes esse vetor mesmo. Menos V3, V1', 0, 0, 1, por 1, 1, 1. E dividido por 1, 1, 1, escalar 1, 1, 1, vezes o vetor 1, 1. Então, faço esses produtos escalares, estão desenvolvidos aqui. Né? Copiei aqui o vetor 0, 0, 1. Aqui, ó, está o traço de divisão, né, no numerador. 0 vezes menos 1, está aqui. 0 vezes 1, está aqui. Mais 1 vezes 0, está aqui, essas três parcelas. No denominador, menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, está aqui. Vezes o resultado dessa divisão, vezes o vetor menos 1, 1, 0. Depois, esta divisão aqui. Ó, 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. Está aqui, ó. 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. E 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Este produto escalar aqui vai dar 0, ó. No ensino, ó, 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, essa parcela vai dar 0, ela desaparece. Sobra. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais 1 mais 1, 1 terço vezes o vetor 1, 1, 1. Né? São operações simples, mas em grande quantidade, então tem que ter bastante atenção, né, para realizar com propriedade. Então vai ficar 0, 0, 1 menos, distribui aqui, 1 terço, 1 terço, 1 terço. Ou seja, 0 menos 1 terço, menos 1 terço, 0 menos 1 terço, menos 1 terço, e 1 menos 1 terço, 2 terços. Então, obtido um conjunto que é uma base ortogonal da R3. 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, e menos 1 terço, 2 terços. Esses vetores serão agora normalizados. Né? Então, eu faço o cálculo da norma do vetor 1, 1, 1, vai dar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 3. Divido esse vetor por raiz de 3, dá esse 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3. Né? E os demais, mesma coisa. Né? Calcula a norma desse vetor aqui, calcula a norma desse vetor e divide pela norma. Então, o resultado final é este conjunto aqui que representa uma base ortogonal do R3. Que a gente está enxergando aqui. Né? Ó, vamos olhar aqui esse link aqui.
Então está aqui, né? A gente vê que os vetores definidos lá naquele conjunto, né, são vetores ortogonais, certo? Eu aqui não fiz o processo de normalização, né? Então, se vocês quiserem fazer o processo de normalização, aí tem que fazer o vetor dividido por raiz de 3 aqui, né? Então, eu posso, por exemplo, dividir por raiz de 3. Esse aqui eu tenho que dividir por raiz de 2, que é a norma desse vetor. E esse aqui, vamos ver quanto é que dá aqui a norma do V3. Dot V3 por V3. 0,67. Então eu vou dividir por 0,67. É 0 ponto, acho. Aí resulta... não, o V3 é 1,49, mano. Então tá aqui, 1,49. Aqui é 1,49. Agora sim. Peraí. Isso aqui. 0,67 mesmo. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar a norma do V3. É sobre raiz de 6. Eu tenho que dividir por raiz de 6. Tá. Vamos ver agora aqui. Não, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Vamos calcular a norma aqui desse segundo vetor. Só para a gente fazer a conferência. Isso aqui é relativamente fácil, dá para calcular de cabeça, porque eu tenho que fazer a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que é a primeira coordenada, né? Mais o 1 ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Então, realmente vai dar a raiz de 2. Que foi o cálculo que eu tinha usado ali. Então, resulta esse vetor aqui. Agora, vamos calcular a norma desse aqui. Não,
Esse aqui. Então, tem que levar ao quadrado cada uma das coordenadas aqui. Então, vou botar aqui para a gente fazer bem detalhadamente aqui. Então, vai ficar esse menos 1/3 elevado ao quadrado. Menos 1/3 elevado ao quadrado e 2/3 elevado ao quadrado. Né? Vai ficar, vamos fazer de cabeça aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, mais 4, 6. Né? Raiz de 6 sobre 9. Raiz de 6 sobre 9, 6 sobre 9. A gente pode simplificar, né, por 3, vai ficar raiz quadrada de 2/3. Ah, tá, então é isso, raiz quadrada de 2/3. 2/3, quanto é que é isso? Dividindo agora, normalizando. Vai ter que pegar este vetor aqui, ó. E dividir por raiz quadrada de 2/3. E a mesma coisa, pegar cada uma das coordenadas aqui, dividir por, pegar esse vetor aqui, cada uma das coordenadas desse vetor, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vai multiplicar por raiz de 3 sobre 2, porque tu tem que multiplicar pelo inverso, né? Vai ficar invertido. Certo? E como o 3 dividido por raiz de 3 é raiz de 3 embaixo, né? Vai ficar menos 1 sobre a raiz de 6, 1 sobre a raiz de 6 e 2 sobre a raiz de 6. Ou seja, tem que dividir aquele vetor lá do raiz de 2/3. 2/3. Assim. Então, esses 3 vetores aqui formam a base ortogonal do R3. Ó. São 3 vetores unitários lá, que a partir deles pode ser representado qualquer vetor do R3. Aqui, às vezes, a imagem dá a impressão que eles têm comprimentos diferentes, mas eles têm o mesmo comprimento. Cada um deles é um vetor unitário. Esse ângulo aqui, ó, dá para ver melhor. Aqui são 3 vetores unitários que formam essa base. Mas é isso então, pessoal. Então, com isso está concluída o processo, né, de ortogonalização de Gram-Schmidt, tanto no R2 quanto no R3. Não sei se... Professor, Oi? quais vão ser as matérias agora até o final do semestre? Sim, eu olhei o plano de ensino, tá? A gente fez hoje esse processo de ortogonalização, tá? Amanhã a gente vai ver cálculo de autovalores e autovetores, que é o último tópico que a gente vai ver aqui no semestre. Certo. Daí vai ter só mais o A4. Exatamente. Que, inclusive, eu acho que já é na semana que vem. Até vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que é. Então... não, agora vai apertar o negócio. Ó, tá vendo ali, ó? Tudo na semana que vem.
É. Não, agora esse final de mês vai ser Pesado, pesado. vai ser danado. Vamos lá. Então, assim, quem tem notas boas, né, tá mais tranquilo, né, Pedro? Porque para conseguir o grau G1 para efeito de aprovação, né, tu tem que somar 28 pontos nas avaliações. Sim. Eu não sei quantos vocês já têm, tu e o Wilson. Eu tô com 27 e pouco. Sem a quarta? É a quarta. Ah, tá. Ah, não, então tá tranquilo. Mas no 2 eu dei uma capotada. Não, mas aí tá tranquilo, porque né, tá acompanhando e tu pode ver ali, esses processos, eles são, na verdade, exigentes do ponto de vista de organização, mas o processo de outra organização, tanto no R2 quanto no R3. Sim, sim. Que dia que vai sair a nota do A2? Do A3, desculpa, do A3. Olha, eu pretendia divulgar hoje, né? Uhum. Mas aí alguns alunos mandaram mensagem dizendo que estavam com dificuldades para entregar, por isso, por aquilo. Aí eu enviei aquela mensagem para vocês, não sei se vocês receberam, dando mais uma oportunidade para a turma dos retardatários, né? Aí, para não ter que ficar publicando toda hora, né, eu vou corrigir então a entrega dos retardatários, né? E aí, talvez no final de semana eu já consiga publicar a nota de toda a turma do A3. Beleza. Mas quem entregou já na primeira leva está corrigido. É pouca gente, são poucos alunos que choraram um pouco as pitangas ali. Não, beleza. Então. Daí depois do A4, acabou. Isso, aí depois do A4, quem tiver a soma das notas, né, maior ou igual a 28, aí vai estar aprovado. Aí eu vou fazer alguma revisão, sabe? Orientar o pessoal que tem que fazer trabalho de recuperação e coisa parecida. Beleza. Então aí, quem tiver aprovado estará dispensado de... Que é mais ou menos o que acontece no presencial, né, Pedro? Não sei se vocês tiveram vocês entraram no presencial na PUC. Eu entrei, mas peguei uma semana só. Ah, tá, tu entrou então em 2020? Entrei em 2020. Ah, não, então tu não tem experiência do presencial, mas é mais ou menos aí pelo dia 25, 26 de junho já quem está aprovado, dependendo da disciplina, até um pouquinho antes, mas é por ali, 22, 23, 24, 25, são os dias que começam quem está com nota boa aí está liberado e começa a ficar o pessoal em atividade de recuperação. Não sei se o Wilson tem alguma pergunta, Wilson? Não, tudo certo. Tranquilo? Então tá, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Amanhã eu vou, então, só fazer uma pequena revisão desses processos de auto-organização e já vou iniciar, então, a definição e o cálculo de autovalores e autovetores, para a gente iniciar a reta final aí da nossa disciplina. Passou rápido, né? Semestre? Eu acabei pegando sem querer ali aquele link ali, ó, que é o lembrete lá da reitoria, né, para vocês fazerem aquela atividade de avaliação que tem de novo, né? Vocês responderam... Oi? Perdão, o senhor dá cálculo numérico também? Esse semestre, eu tive 2 turmas, inclusive, Pedro, de cálculo numérico, e pode ser que eu tenha no semestre que vem, mas ainda não está definido. Eu até gostaria de continuar, eu gosto muito de dar cálculo numérico. Eu sou da Civil, né? Daí saber se vou pegar o senhor de novo. Mas realmente agora eu não teria como garantir, porque até essa semana conversamos lá, eu e o professor Augusto, que ele monta os horários ali, mas ainda não tem como definir, porque que nem... É um planejamento que envolve outras unidades, envolve a escola de negócios, escola de psicologia de humanidades, porque a gente dá aula para outras escolas, então Sim. É um jogo de xadrez bem complicado. E semestre que vem vai ser igual a esse aqui mesmo, né?
Olha, Pedro, a gente até conversou também sobre isso e a PUC iniciou a campanha de vacinação dos professores, né, fez um acordo com a prefeitura, os funcionários também estão recebendo a primeira etapa da vacinação, praticamente todos já receberam, mas não se manifestou oficialmente ainda, viu? Realmente não. Eu acredito que não vai dar tempo de iniciar no presencial, porque é um mês e pouco, né? Sim. Então, eu acho que não daria tempo. Certo. Então, tem que aguardar uma manifestação oficial aí da reitoria. Beleza. Então tá. Até Então tá. amanhã, professor. Abração. Isso, até amanhã ali às 19h15, que daí a gente vai dar continuidade ali a esse processo de outra organização e iniciarmos o estudo de altos valores e autovetores. Boa noite para vocês. Tchau.